Sabia que existe memória RAM falsificada? Pois é, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Comprei duas memórias RAM no AliExpress, a Kingston Fury, né? Pelo menos dizia ser uma Kingston Fury. Vou até colocar a foto do anúncio aí, já para vocês também pularem fora e não passarem nem perto desse anúncio. Essas memórias são falsificadas e pelo preço já era também de se esperar, né? Mas mesmo assim eu resolvi arriscar e comprei para ver o que é que vinha. Na verdade eu não tinha nem me ligado muito na foto da memória, simplesmente queria uma memória DDR4 de 8 GB e comprei dois módulos. E eu já instalei aqui do computador para testar, percebi logo de cara que era fria, né, que não estava dando certo. Eu vou mostrar aqui várias características de uma memória falsificada para você não ser iludido. Se você comprou pela internet, você conseguiu seu reembolso, ou se você comprou na loja física, para você ir lá trocar ou pegar um reembolso, né? Então já começa pela embalagem. Aqui tem a embalagem porque a memória já está ali no computador. Essa é a embalagem da réplica. Se eu não me engano, aqui atrás na original tem um outro lacre, alguma coisa do tipo assim, mas uma coisa que você também já pode ficar logo ligado é com relação ao código. Se você reparar bem nesse código aqui, você vai observar que tem a letra A no final, né? Então o código dessa memória é KF432C16BBA/8. Esse A, se você vai lá no site da Kingston, ele ensina a identificar o modelo da memória. Esse A no final são para memórias que tem RGB, que tem um LED RGB. E não é o caso dessas, a memória não tem RGB. Ou seja, a gente já pode constatar que é uma memória falsificada só por isso aí. Não precisava nem você procurar mais coisas. Só pelo fato de estar com o código errado, você já tem que desconfiar. Outro aspecto também é se o lacre sai com muita facilidade. Aqui não é o caso porque eu puxei e rasguei aqui, mas se ele sair com muita facilidade também os caras conseguem falsificar esse lacre aqui. Ele não, aqui no canto dá pra ver que ele não tá muito bem colado, mas ele sai com facilidade. Então é um outro indício também. Mais um indício que a gente pode indicar de memória falsificada é o funcionamento dela. Quando eu coloquei uma memória só no computador, ele ligou, bonitinho, o BIOS reconheceu, inclusive reconheceu com a velocidade de 3.200 MHz, como diz aqui na etiqueta e no anúncio, só que a temporização ele não estava detectando muito bem. O CL aqui na etiqueta diz que é 20, na BIOS estava reconhecendo como 22. Só que quando eu coloquei os dois módulos de memória, o que é que acontecia? Só reconhecia uma memória, ou seja, eu estava com os dois módulos instalados lá, mas ele só utilizava a quantidade de memória de um pente só. Só que quando a gente ia lá no Windows, em algum programa, tipo o Typhon Burner, acho que é Typhon Burner, não lembro exatamente o nome, ou o AIDA64, ou um CPU-Z da vida, eles detectavam que tinham dois módulos de memória, mas o Windows só utilizava a metade da memória, só utilizava um dos dois pentes, né? E a BIOS também acontecia isso. É mais um indício de que, por exemplo, os ajustes de frequência e de temporização da memória estavam incorretos. E observe aqui, ó, eu estava tentando fazer aqui com lacre, ó. Olha só como ele sai com facilidade, ó, tá vendo, ó? E não fica rastro nenhum, ou seja, você pode pegar muito bem um lacre como esse e colar na outra memória. Pô, mas e o dissipador? É igualzinho. Bom, olhando na foto, realmente, porque eles podem colocar até a foto de uma memória original e quando você vê aqui na sua casa é um módulo, é uma memória falsificada. Diz, eu não tenho aqui um módulo original ainda, eu tô esperando o reembolso do AliExpress para poder comprar as memórias originais. Dizem que a pintura é diferente, a textura do dissipador é diferente. Só que no AliExpress vende dissipador de memória HyperX, né? A réplica, né? A réplica daqueles dissipadores são vendidas. Aí o cara compra uma memória bem baratinha, a mais barata que tem, e coloca na memória o dissipador e vende como uma memória HyperX, pega a etiqueta, falsifica a etiqueta, então é exatamente isso. Mas e na real, quais são as memórias que vieram? Eu utilizei um programa chamado Typhon Burner, ele mostra todos os parâmetros praticamente de uma memória RAM. E se você olhar aqui na parte do módulo de memória, realmente ele detecta como uma Kingston. Só que, olha só a série, ao invés de aparecer uma HyperX ali, por exemplo, ele indica como uma Value RAM. Esse Value RAM são as memórias de baixo custo, são as memórias de entrada, não é uma HyperX. E se você observar também o part number, veja que no módulo da memória você tem um part number, mas em The RAM Components você não tem um part number, tá não determinado. E numa memória verdadeira
HyperX, você vai ter o part number ali também. Veja que não tem número de série, ele indica que realmente é uma memória 3200 MHz. É incrível como que os caras conseguiram, nessa falsificação aí, colocar realmente na programação da memória lá que ela é uma 3200 MHz, mas não é verdade. Só de você pegar esse part number aqui, ó, dessa memória, você vê que é de um outro tipo de memória mesmo de entrada. Realmente existe esse tipo de memória da Kingston com esse part number, mas não é a HyperX. Só pesquisar na internet você encontra aí. Mas eles conseguiram, sei lá, programar na própria memória que ela seria uma de 3200 MHz. Observe também o fabricante do chip. Aqui, ó, PSC. Essa PSC não fabrica chip para Kingston. Se você for lá no site da Kingston e olhar, você vai ver que eles vão utilizar memórias Samsung, né, outros tipos de marcas de memória mais conhecidas. Essa PSC realmente não é utilizada pela Kingston. Talvez nenhuma memória da Kingston, acho que nem as mais baratas, utilize esse chip. Eu não sei como que os caras fizeram. Vai ver, os caras, enfim, confeccionaram a memória. A HyperX de verdade é uma memória de um nível superior, né? Então ela utiliza chips de marcas mais renomadas. Um outro indicativo também é o certificado XMP. Veja que ele não tem esse certificado XMP. E lá no site da Kingston, no site da memória mesmo da HyperX, indica que as memórias HyperX possuem o certificado XMP. Então, só com uma pesquisa rápida num aplicativo como esse e só olhando esses pequenos sinais, você já consegue pegar provas, né, obter provas de que a memória é falsificada. E aí você realmente tem que correr atrás de trocar ou de pedir o reembolso. No caso, eu estou pedindo o reembolso no AliExpress para ver o que acontece. Eu acredito que o AliExpress ele é bem correto nessa questão, então ele fica de fato do lado do comprador que foi lesado, né? E o que é mais engraçado, quando eu mandei mensagem pro chinês falando que eu descobri que a memória era falsa e eu queria que ele aprovasse o meu reembolso, ele simplesmente disse: ah, se você não gostou, devolva a memória. Quer dizer, não é questão de não gostar, é questão de que eu comprei um produto que dizia ser uma coisa e veio outra. Então tome muito cuidado com isso, não se atente a ver a embalagem bonitinha, com dissipador gaming lá, preste atenção e também desconfie do preço. Essas memórias aí custam na faixa de uns 280, talvez, não sei se chega a 300 reais as originais. Não custa 120 e poucos reais, igual como estava lá no AliExpress, tá bom? Então é bom ficar ligado desse aspecto aí. E pelo menos para a memória Kingston HyperX, essa é a maneira de você identificar se a memória é original ou é falsificada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a sanar essa dúvida e que você não seja enganado quando for comprar a sua memória RAM, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!